Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as estações elevatórias destinadas a promover o escoamento de um ponto de cota inferior para um ponto de cota superior de fluidos, do esgoto, do esgotamento sanitário. Então, eventualmente eu posso precisar de conduzir esse esgoto por pontos em que eu não tenho energia suficiente no meu escoamento. E aí eu vou precisar empregar estações elevatórias, instalações elevatórias, e elas têm algumas particularidades, porque como a gente viu, o esgoto é diferente da água bruta, da água tratada. Então a gente vai ver isso na aula de hoje. Vamos lá? Agora nós vamos trabalhar com as estações elevatórias de esgoto, Quais as particularidades que o esgoto exige para que seja elevado através de uma estação elevatória? Bom, as estações elevatórias, elas são instalações que são destinadas a transferir os esgotos de um ponto mais baixo, de uma cota mais baixa, até uma cota mais elevada, tá? E as estações elevatórias, elas podem ser utilizadas em diversas partes do sistema de esgoto. Na fase de coleta, na fase de transporte, no processo de tratamento e na disposição final. Ela vai ser implantada quando não há possibilidade de fazer o transporte do esgoto por um sistema por gravidade, então demanda-se aí a instalação de uma estação elevatória. Bom, as estações elevatórias, elas vão ser utilizadas, vão ser justificadas o seu uso quando os terrenos forem planos e extensos, evitando aí que as canalizações elas tenham profundidades excessivas. Então, como a gente tem que ter uma declividade mínima para e no caso de terrenos que sejam muito planos, as profundidades elas vão ser extremamente elevadas, o que vai gerar um custo de instalação muito elevado, porque as perfurações a elevadas profundidades elas não custam barato. Então, nesses casos, pode ser necessário, indicado, uma estação elevatória. Em áreas novas situadas, em que o projeto não contemplou esse eventual crescimento aí, então pode haver necessidade de fazer a coleta através de uma estação elevatória, para reversão de esgotos de uma bacia até a outra, para descarga de interceptores ou emissários de estação de tratamento de esgoto ou corpos receptores, quando não for possível que essa descarga possa ser feita por gravidade. Então, para que haja a viabilidade da instalação da estação elevatória, deve ser verificados aí todas as variáveis que afetam, os custos relativos à construção, operação, manutenção, conservação e a garantia de fornecimento de água, do sistema. Então, deve ser sempre levado em conta, deve ser feito um estudo entre os custos e o custo devido ao esgotamento por gravidade, se ele for possível, Evitar as estações elevatórias sempre que possível, uma vez que ela demanda, um custo de manutenção elevado devido ao consumo energético, mas utilizar quando for necessário sem receio. E aí, as estações elevatórias, elas devem levar em consideração, para o seu dimensionamento, um período de projeto e as vazões de projeto, tá? Devem ser consideradas por projeto a vida útil das instalações e equipamentos e a rapidez com que esses equipamentos vão tornando-se obsoletos, tá? Uma maior ou menor dificuldade de ampliação das instalações. Então, se eu tenho uma facilidade maior de ampliação, eu posso construir a minha estação elevatória para uma vida útil menor, em função lá que depois é fácil fazer essa ampliação. Caso não seja fácil, eu tenho que já prever essa construção para que depois, em determinado momento, daqui a 20, 25 anos, haja uma demanda maior, tenha uma vazão maior de esgoto,
e eu não consiga suprir e depois eu não consiga fazer, né, essa ampliação. Então, deve ser levado em consideração a população futura, né, quais as características de crescimento da minha região, taxa de juros e de amortização para o financiamento, né? Então, se vai valer a pena agora eu fazer um investimento da estação elevatória já prevista para o final de projeto, então eu faço um investimento maior agora, deixo de investir esse dinheiro no futuro, em função das taxas de juros e de amortização, ou se não, se está muito caro eu fazer o empréstimo agora, né, fazer esse investimento inicial, eu faço uma etapa da minha estação nesse momento e deixo a outra etapa para depois, né, quando vir a ser necessário. Facilidade ou dificuldade para obtenção do financiamento também cai nesse mesmo caso que eu expliquei. E funcionamento da instalação nos primeiros anos, né, que ela vai trabalhar com uma folga aí, visto que ela foi prevista para 20, 30, 40 anos, tá? Então, as estações elevatórias, no geral, elas fixam uma vida útil que é de difícil avaliação, porque são vários fatores que influenciam na vida útil da estação elevatória. No geral, trabalha-se aí com 20 anos, né? 25 anos para equipamentos e 50 anos para as tubulações e para as edificações, tá? Mas vai levar em consideração em função do projeto que está sendo executado. Geralmente 20 anos, porque coincide com o período dos financiamentos. E aí, para o projeto de estações elevatórias, né, deve ser levado em consideração a vazão média de início de plano e a vazão máxima no fim do plano. A vazão máxima ela tem a finalidade de fixar a capacidade que as tubulações de recalque vão ter, né? Qual é o diâmetro das tubulações de recalque. E a partir dessa capacidade máxima das tubulações, determinam qual a dimensão mínima do poço de sucção, né? De forma que o intervalo entre as partidas dos motores não afete o tempo mínimo lá do motor, né? Então, determina-se aí com a vazão máxima as dimensões mínimas do poço de sucção e os diâmetros das linhas de recalque. Já com a vazão média, determina-se as dimensões máximas do poço de sucção, né? Porque aí considera-se um reservatório de armazenamento maior, que leva em consideração uma vazão média, né? De início de plano, ou seja, o restante que não esteja passando vai ficar acumulado no poço de sucção, e leva em consideração também o tempo de detenção desse esgoto, tá? Para que para que o esgoto não permaneça nesse poço por tempos muito demorados, por um tempo muito demorado. E a adução através de bombas ela pode ser feita por um ejetor pneumático ou por bombas. E aí essas bombas podem ser de deslocamento positivo ou as famosas bombas centrífugas. A gente estudou bastante em hidráulica as bombas centrífugas, né? Os ejetores pneumáticos, eles são utilizados, né, nos locais onde a vazão inicial ela é pequena e a vazão final de projeto não exceda a capacidade do ejetor. Então, ele funciona basicamente assim. Eu tenho um tanque fechado e aí vai haver entrada de esgoto até um determinado nível e o ar vai sendo expulso à medida que há a entrada do esgoto. Quando o esgoto atinge um determinado nível, ar vai sendo injetado nesse tanque de forma que seja suficiente para fazer a descarga do líquido do esgoto que entrou nesse tanque, tá? A tubulação de entrada de esgoto foi fechada e agora o esgoto só pode sair pela de saída. E aí, né, é feito o escoamento desse esgoto até que o reservatório atinja o seu nível mínimo e aí para de entrar ar comprimido na tubulação, no tanque. E assim reinicia o ciclo, né? Os ciclos, eles são feitos, né, um ciclo por minuto,
e esse sistema é utilizado para vazões de 2 a 38 litros por segundo. Então, aqui é um esqueminha de um tanque, de um ejetor pneumático. Aqui entra o esgoto afluente, o tanque, a entrada de ar e a saída de ar. E aí, né, tem uma boia para indicar os níveis e evitar o extravasamento do tanque. E a saída do esgoto aqui, em função dessa pressão que faz com que a água seja expulsa e recalcada. As bombas parafusas são os tipos de bomba mais antigos. O princípio dela equivale ao princípio de parafuso de Arquimedes. Então, elas têm um eixo rotativo, né, acoplado a lâminas helicoidais que vão girando num plano inclinado e promovendo a elevação do esgoto. E aí tem algumas recomendações, que o ângulo de inclinação dessas bombas deve estar entre 22 e 40 graus para o seu melhor funcionamento, uma limitação de altura máxima de elevação de 9 metros, rendimento, né, para as de pequeno porte de 60% a 65%, e as de grande porte trabalham com um rendimento aí de 75%. Essas bombas elas são ligadas a motores elétricos de indução e, no geral, a rotação fica em torno de 30 a 35 rotações por minuto. Então, um esqueminha de uma bomba parafuso com hélices, né, inclinada no plano. Aqui fotos dessas bombas. E, por fim, as bombas centrífugas, nós trabalhamos com esse tipo de bomba na disciplina de hidráulica. É um elemento rotativo dotado de pá, né, considerado rotor, fornece trabalho mecânico, né, energia cinética, para movimentar o líquido. E as bombas centrífugas, elas são compostas de maneira geral, né, bem geralzão, pelas pás do rotor e pela carcaça. As pás do rotor, ela vai impulsionar o líquido em direção à carcaça, fazendo com que aumente a pressão e, em consequência, a velocidade do fluido. E no geral, né, as bombas centrífugas para transporte de esgoto, os seus rotores eles devem ser abertos para não provocar entupimento da tubulação. E a carcaça, né, que no geral tem um formato espiral, vai receber o líquido que sai do rotor. Então, aqui a gente tem os dois esquemas de bombas centrífugas, tá? Os tipos de rotores podem ser abertos, semiabertos ou fechados. Então, para tubulações de esgoto, para bombas de esgoto, então recomenda-se rotores abertos. Uma abertura superior a 100 milímetros para evitar o entupimento a partir dos sólidos em suspensão, né? A gente pode ter bombas afogadas, submersas, ou bombas autoescorvantes, né, sem válvula de pé, e aí nesse caso elas podem ser horizontais ou verticais. As bombas horizontais, elas podem estar afogadas ou ser autoescorvantes, tá? E as bombas de eixo vertical, elas podem ser afogadas em poço seco ou podem estar submersas, tá? A diferença dessas bombas é que as bombas de poço seco, elas têm uma casa de máquinas, né, para englobar e o fluido não entra em contato com a bomba, tá? A casa de bombas, ela é denominada poço seco e ela deve ser adequada para que todos os elementos relacionados à estação elevatória possam ser colocados ali dentro. Então, aqui um exemplo de uma casa de bombas, e nessa figura é um poço seco, né, de eixo horizontal, uma bomba de eixo horizontal, recalcando uma água desse tanque aqui. E aí elas podem estar abaixo do nível da água, elas podem ser afogadas, no entanto, o poço é seco, tá? Quando elas estão afogadas, mas o poço é seco, elas estão num compartimento separado do fluido. Ou então, elas podem ser de poço úmido, né? Para as elevatórias que são de pequeno ou de médio porte, é comum a utilização do poço úmido, né? Que ele permite a instalação em áreas menores, e essas bombas elas podem funcionar mesmo sujeitas a eventuais inundações ou podem ser construídas
próximas a áreas densamente povoadas. Então, uma vantagem desse tipo de instalação. A desvantagem é que elas não possibilitam fácil manutenção e inspeção, tá? Porque elas estão afogadas, é de difícil acesso, mas elas podem ser utilizadas aí para pequeno e médio porte. Então, aqui uma foto de uma bomba de poço, né? Afogada, bombas submersas. Bom, a gente viu lá em hidráulica como fazer a seleção do conjunto motor-bomba, tá? Para esgotos é a mesma coisa, a gente depende das características da bomba que a gente vai escolher e das características do sistema. Então, nós temos duas curvas e a gente define aí o ponto de operação do nosso sistema, bomba e tubulações. Então, dependemos da capacidade da vazão de bombeamento, é a primeira coisa que a gente tem que determinar, qual é a vazão de esgoto, tá? Qual a altura geométrica da sucção e do recalque, a altura geométrica total, as cargas de velocidade ou as cargas cinéticas, a altura manométrica total, né, que é a soma de todas as cargas que vão ser necessárias para que a bomba faça a elevação, a potência fornecida pela bomba e qual a eficiência ou rendimento dessa bomba. Todas essas informações, elas podem ser obtidas a partir de uma análise das curvas características das bombas e do sistema que vai ser acoplado a essa bomba. Então, a gente tem aí, né, que a altura manométrica, ela vai ser a altura geométrica mais as perdas de carga, e aí a gente está desprezando as cargas cinéticas das tubulações. Quando a bomba é não afogada, né, ela está acima do nível de água do reservatório inferior, a altura geométrica de sucção ela é positiva. No caso da bomba afogada, a gente tem que a altura manométrica é a altura geométrica mais as perdas de cargas totais. No entanto, essa altura geométrica de sucção ela é negativa porque a bomba ela está abaixo do nível d'água do reservatório inferior. E a gente tem também as bombas verticais, que são afogadas ou submersas. Nesse caso, a gente despreza a tubulação de sucção e só temos tubulações de recalque. Então, a altura manométrica é a altura geométrica, que coincide com a altura de recalque, mais a perda de carga no recalque. E aí, a gente tem um problema quando tem uma redução brusca na pressão do fluido, né? Então, em escoamentos em que há expansão brusca ou escoamentos com bomba, a gente tem um problema denominado cavitação, que é quando a água ela atinge, a água ou o fluido que está escoando, uma pressão inferior à sua pressão de vapor. E aí formam-se bolhas de ar, né? Essas bolhas são levadas a partir do movimento do fluido para uma região onde a pressão é maior do que a região de vapor e elas tendem a implodir. A implosão dessas bolhas e de várias bolhas que vão acontecendo isso ao longo do escoamento pode deteriorar as tubulações e as bombas, né? E é um problema recorrente aí quando utilizam-se bombas. Então, deve ser pensado e uma forma de verificar as tubulações quanto à cavitação é fazer a comparação do NPSH. O NPSH é a Net Positive Suction Head, ou seja, é a pressão disponível no flange antes de entrada da bomba, tá? Essa pressão disponível ela é calculada sendo toda a carga de energia que tem disponível antes da bomba, menos a pressão de vapor do líquido nesse ponto, tá? Naquele ponto. Esse NPSH disponível, para que não haja cavitação, ele deve ser maior do que o NPSH requerido pela bomba, ou seja, a energia requerida pela bomba para levar até a tubulação de recalque. Então, normalmente utiliza-se aí uma folga em torno de 0,5 metros de pressão, tá? E aí a gente determina o NPSH disponível. A partir desse ponto a gente determina qual é a altura máxima de sucção que evite aí que o fenômeno de cavitação ocorra.
Tá? Então, no ponto em que o NPSH disponível ele se iguala ao NPSH requerido, a partir desse ponto pode-se observar cavitação. Antes desse ponto, a gente pode dimensionar aí as nossas tubulações, né, com um NPSH inferior aí ao ponto de cavitação. E aí a gente lembra de hidráulica quando a gente observou lá os gráficos, as curvas características das bombas. A partir desses gráficos a gente escolhia qual seria a bomba do nosso projeto, que a gente iria implantar. Então nós temos aqui uma curva da bomba, né, que é dada, né, a altura manométrica em função das vazões. Tá? A gente plota a curva do nosso sistema em função da fórmula de universal ou da fórmula de Hazen-Williams, a perda de carga aí. Então, a altura do nosso sistema, né? Enfim, a energia do nosso sistema. E quando essas duas curvas se igualam, aí a gente tem o ponto de operação do nosso sistema. Isso pode ser feito para bombas em paralelo e bombas em série. Isso foi visto lá em hidráulica, tá? Só para lembrar como é feita a escolha da bomba. E aí nós temos que as tubulações de recalque e de sucção, né? As tubulações de sucção ficam inseridas no posto de sucção. A tubulação que leva da bomba até a tubulação de recalque é denominada barrilete. E a partir desse ponto, a gente tem a tubulação de recalque que leva o fluido, né, do barrilete até o reservatório superior. Então, as tubulações de sucção e de recalque, normalmente elas consideram limites de velocidade. Para a sucção, de 0,6 a 1,5 metros por segundo e o diâmetro comercial acima do diâmetro adotado para o recalque. O barrilete, ele considera aí a velocidade em torno de 0,6 a 0,3 metros por segundo e é recomendada a utilização de peças metálicas, porque vão chegar ali várias tubulações, né? E o recalque, o diâmetro mínimo recomendado, de 100 milímetros. O seu dimensionamento é feito conforme a gente viu para as adutoras, né? O diâmetro ele é um problema indeterminado e a gente faz o dimensionamento do recalque, das tubulações de recalque, percebendo lá qual é o diâmetro mais econômico, né? Faz uma análise de custo, que leva em consideração juros, amortização, e escolhe-se aí o diâmetro que nos dá um custo mínimo, né? De implantação, operação, manutenção, enfim. A velocidade das tubulações de recalque são de 0,6 a 3 metros por segundo. Devem ser previstas nessas tubulações uma proteção contra transientes hidráulicos e nos pontos altos, pontos de respiro, ou seja, alívio, né, de ar aprisionado. Se possível, nas tubulações de recalque deve-se evitar os pontos altos, mas caso não seja possível, fazer a remoção do ar de forma hidráulica, tá? Evitar a utilização das ventosas. E a descarga, né, nos pontos mais baixos, deve garantir total limpeza, total esvaziamento da linha de recalque. Deve ser feito, né, com material estanque e a retirada dessa água, ela deve ser feita com caminhões do tipo limpa-fossa, que vão destinar essa água para a estação de tratamento de esgoto. As tubulações, tanto de sucção quanto de recalque, elas podem ser de ferro fundido dúctil, de polietileno, de PVC, de PRFV, né, poliéster reforçado com fibra de vidro, de concreto protendido, de aço, enfim. Uma diversidade de materiais, cada um aí com as suas vantagens e desvantagens e indicações. A localização das elevatórias deve considerar, né, o traçado do terreno, né, do sistema de coleta e devem se situar nos pontos mais baixos de uma bacia ou nas proximidades de córregos, rios ou represas. Tá? A localização ela vai levar em consideração o terreno, né, quais as dimensões do terreno, qual o custo,
se há necessidade ou não de desapropriação, se há vizinhança ou não, se é possível chegar o acesso a esse terreno, tá? Topografia, tipo de solo, nível do lençol freático, as rochas, porque a implantação das estações elevatórias é uma implantação grande, né? São estruturas construídas grandes e que vão despender aí, devem prever manutenção, então tem que ter alguém da concessionária para estar indo lá naquele local fazer a manutenção, operação da estação. Deve ser, então, estabilidade do terreno, né? Então, preocupar aí com terrenos com taludes naturais ou construídos, se esses taludes são estáveis, se há disponibilidade de energia elétrica, porque as estações elevatórias, elas dependem da energia elétrica para funcionar, devem ser de fácil acesso, deve-se prever um desnível geométrico, né? Entre a captação e a disponibilização final, influência das condições ambientais e as padronizações, consultar a companhia de saneamento, né? Fazer conforme vem sendo feito na companhia de saneamento a qual você trabalha. O dimensionamento dos poços de sucção, eles devem ser feitos de forma a evitar vórtices, né? Então, deve-se prever uma submergência mínima das tubulações, para que não haja entrada de ar na sucção. Um espaço com folga para posicionamento das bombas e das tubulações, então deve-se dimensionar, além da altura máxima, né, do volume de armazenamento no poço de sucção, deve-se levar em consideração uma folga para posicionamento das bombas e das tubulações. O volume ele deve ser o menor possível para não resultar num tempo elevado de detenção de esgoto. O tempo ele deve ser menor do que 30 minutos, né? E é dimensionado conforme a vazão média do início de plano ou na etapa. É função de um volume efetivo, que é o volume do fundo do poço e o nível médio de operação, tá? As bombas, elas têm aí um tempo de ciclo mínimo, tá? Para evitar o superaquecimento dos motores. Esse tempo, ele deve ser respeitado. E aí, quanto menor o volume no poço de sucção, mais frequentes vão ser as partidas e as paradas da bomba, tá? Então, a vazão máxima de final de plano, ou seja, né, essa vazão maior prevista, ela deve ser calculada respeitando o tempo de ciclo mínimo aí levando em consideração o superaquecimento do motor. Deve-se dimensionar o volume útil, né, que é o volume entre o nível de água máximo e mínimo do reservatório para a operação normal das bombas. Então, o dimensionamento ele pode ser feito para as bombas de rotação constante ou de rotação variável, tá? O volume do poço de sucção ele vai ser calculado considerando-se o volume útil e deve ser verificado se o tempo de detenção do esgoto no volume efetivo é compatível ou não com as recomendações. A determinação do volume útil ela deve ser feita levando-se em consideração um intervalo de tempo entre as partidas sucessivas do motor e deve-se consultar sempre o catálogo do fabricante e a vazão de bombeamento. Então, para a vazão de bombeamento, a gente pode observar que no sistema com duas bombas, operando com duas bombas, sendo uma, né, inicialmente, apenas para reserva, a capacidade da bomba ela deve ser superior, né, ou igual à vazão afluente. Então, a gente tem aqui para um sistema, né, um poço de sucção com duas bombas, sendo uma reserva, duas bombas de rotação constante, nós temos que a capacidade da bomba, chamada de Q, e a vazão afluente, né, que chega no reservatório, QA, tá? O volume útil do reservatório, que é dado pelo nível onde a bomba vai começar a iniciar, né, o seu trabalho, e o nível em que ela desliga. E T é o tempo entre as duas partidas sucessivas de uma bomba. Então, para QA, quando a vazão afluente é igual à vazão de sucção, a bomba ela permanece ligada. Quando a vazão afluente é zero, não chega nenhuma vazão, então a bomba ela permanece desligada, tá?
E para o caso de uma vazão afluente sendo metade da vazão que é captada, né, que é exigida na sucção, então esse aqui é o resultado de intervalo mínimo entre as partidas. Então, o menor tempo entre as partidas é fornecido quando a vazão afluente é igual a metade da vazão de sucção. Nesse caso, a gente obtém que o volume do poço de sucção ele é igual à vazão de sucção vezes o tempo dividido por 4. Tá? E o tempo de ciclo ele pode ser função da potência do motor. E o catálogo do fabricante deve ser sempre consultado. Bom, deve ser prevista né, a retenção de sólidos que chegam às estações elevatórias, né, para proteger os elementos do conjunto motor-bomba e para fazer já um tratamento preliminar do esgoto. Então, esses dispositivos para remoção dos sólidos são as grades, que vão fazer uma limpeza, que dependem, né, de uma limpeza manual ou mecânica, os cestos, trituradores ou peneiras. E pode-se empregar também algumas soluções de emergência nas estações elevatórias. Então, a gente tem os geradores de emergência, embora ele seja a melhor solução do ponto de vista técnico, é uma solução onerosa, né? Implantar um gerador, caso falte energia, pode ser um gasto dispendioso aí. Então, é uma solução eficiente, no entanto, tem um gasto aí elevado. O tanque pulmão, né, deve-se consultar os órgãos ambientais para os tempos de detenção superior a 2 horas, então pode-se empregar o tanque pulmão, ou extravasor por gravidade, que são as soluções mais utilizadas aqui no nosso país, né, por apresentar um baixo custo de implantação, quando comparado aí com um gerador de emergência. O principal problema desse extravasor é a poluição do corpo receptor durante o período da sua utilização. Então, são soluções de emergência, né? Mas são previstas aí. Aqui o cesto para elevatória, um esqueminha. Fotos do cesto sendo limpo, né? Aqui é feita a limpeza manual do cesto. Uma grade mecanizada. Calha Partial e caixa de areia também pode ser utilizada para fazer essa limpeza prévia. Bom, então é isso. Na próxima aula a gente continua a ver mais um pouquinho sobre esgoto, né? Aí a gente já começa o tratamento. Eu espero que tenham entendido. Muito obrigada pela atenção.